Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Eu sou o Alisson Dias e tenho grande prazer, grande satisfação estar aqui para apresentar mais um programa Na Contramão. Hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade ao estudo no livro do Evangelho de João, no capítulo 13. Hoje nós vamos dos versículos 21 até o 38 e vamos encerrar esse assunto. Para você que está ouvindo pela primeira vez, nós fazemos estudos no Evangelho de João, assunto por assunto, capítulo por capítulo, até se encerrar o livro, até o final do livro. Estudos exegéticos, respeitando a hermenêutica, o texto bíblico, com alguns contextos históricos, políticos, sociais, né? Da melhor maneira possível, nós procuramos trabalhar dentro desse estudo. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, e nós vamos estudar dos versículos 21 até o 38. E nós vamos lendo, fazendo as leituras e vamos tirando as lições. Então vamos lá, primeira leitura, Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler o versículo 21 e 22. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Jesus estava ciente da sua morte. Isso não era nenhuma surpresa para ele. Várias vezes o Senhor Jesus esclareceu aos discípulos que a sua missão na terra era morrer pelos nossos pecados. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, eles estavam participando da ceia, o jantar que Jesus oferece a eles, né? Como nós vimos na quinta-feira passada, Jesus oferece a ceia aos discípulos, e Jesus também lava os pés dos discípulos. Ele demonstra humildade, né? E durante a ceia, né, Jesus, ele fala: um de vocês vai me trair, né? E os discípulos ficavam olhando um para o outro. Quem será? Quem será? Quem será? Né? Nós vemos aí a incapacidade do homem, né? A incapacidade do homem de perceber as coisas que estão dentro do coração do homem. Jesus sabia muito bem quem havia de traí-lo, que seria Judas, desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas. Jesus já sabia que Judas seria o traidor, né? Mas eles não conseguiam perceber. É por isso que nós não devemos fazer julgamentos das pessoas, porque a nossa visão é muito curta, muito limitada, né? Mas Jesus, ele conhece dentro do coração. E ele sabia que Judas iria traí-lo. Isso não era uma surpresa, não foi pego de surpresa. Jesus, ele deixa bem claro que, né, que a missão dele na Terra, que ele veio, aquela primeira vinda, 2000 anos atrás, essa missão era morrer pelos pecadores. Essa era a missão de Cristo, né? Esse é o trabalho que ele veio realizar. E alguém tinha que fazer isso, como estavam nas Escrituras, né? E Jesus sabia de tudo isso, né? E em Mateus 20, 28, né? Ele fala, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus não foi pego de surpresa, mas ele sabia e ele veio preparado para morrer por nós, para pagar nossa dívida, os nossos pecados diante de Deus. Jesus, ele tinha total ciência
de que isso ia acontecer. E Jesus também não foi pego de surpresa por Judas, né? Jesus também sabia de Judas. A traição de Judas também não era nenhuma surpresa para o nosso Senhor, pois ele bem sabia que um dos seus discípulos o entregaria. E os profetas do Antigo Testamento já haviam entregue esta profecia, né? E tá lá, essa profecia está em Salmos 55, 13 a 15. Salmos 55, 13 a 15. Vamos ler. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. É o que nós lemos aqui no comecinho, né? Jesus falou, um de vós há de me trair. Ali estavam apenas Jesus e os seus 12 discípulos, só os amigos, os mais chegados, né? Jesus tinha muito mais discípulos além dos apóstolos, né? Outros discípulos, mas dentre eles seria um traidor. E isso já era uma profecia. Nós demos aqui apenas uma citação de Salmos, mas é apenas uma passagem entre tantas que fala que o Messias seria traído, que o Messias seria entregue à morte, como nós lemos em Isaías 53, né? E mesmo diante de tantos avisos, ainda assim os discípulos estavam desatentos, e tudo quanto aconteceu ficaram amedrontados e saíram correndo. Um ótimo alerta para os nossos dias, estarmos alertas à palavra do Senhor, para que nos dias de angústia estejamos preparados. Jesus avisou, falou várias e várias vezes que ele veio para ser entregue para morrer pelos pecadores. Os discípulos, os apóstolos, viam Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o escolhido de Deus. Mas eles não conseguiam enxergar que essa obra era para morrer. Tanto que quando Jesus vai para ser entregue, como nós vamos estudar futuramente, eles se dispersam, eles ficam desesperados, apavorados, porque eles não esperavam isso, né? Esperavam que Jesus ia ser um líder político, ia resolver os problemas políticos de Israel, né? Mas Jesus ele veio para resolver o maior problema, o maior conflito do universo, o conflito entre o bem e o mal, né? A escuridão e a luz. Jesus veio para resolver o problema maior, o pecado, e ele venceu. Jesus saiu vitorioso nessa batalha, pois com a sua morte na cruz, ele venceu de uma vez por todas Satanás, o pecado e o mal, né? E hoje nos dá a opção de escolher a que lado queremos ficar. E você, querido ouvinte, eu tenho trabalhado, me esforçado para poder trazer essas mensagens para que você escolha isso. Escolha participar do reino de Deus, estar ao lado de Cristo, e escolha sempre que Ele possa quitar sua dívida. Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Segunda leitura, voltando lá no Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler dos versículos 23 até o 30, 23 a 30. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já no fim do dia. Então, Jesus Cristo, né, ele aponta que um dos seus discípulos ia trair,
né? E Pedro, na mesa, faz sinal para João. Quem é? Quem é? Quem é? Então nós vamos falar aqui da mesa que eles comiam. Como é que era essa mesa em que eles ceavam? Não é igual aquele retrato do Da Vinci famoso da Santa Ceia, que muita gente tem aquele quadro em casa, né? Não tem nada a ver com aquela mesa comprida e todos de um lado só, né? Não existe todo mundo sentado do mesmo lado, né? Mas tudo bem, foi a maneira que ele usou de retratar o que passou pela mente dele. Na verdade, a mesa naquela época não era com cadeiras, era uma mesa de, no máximo, 50 centímetros, e ao lado da mesa não tinha cadeira para sentar. Era uma almofada em que você se ajoelhava naquela almofada e você se debruçava com os cotovelos em cima da mesa. Os cotovelos em cima da mesa, eles não usavam talheres, comiam com a mão, então eles ficavam praticamente quase deitados de bruços sobre a mesa, comendo. A mesa era em formato de U, formato da letra U, né? E o anfitrião, o dono da festa, aquele que oferecia o jantar, ele ficava no centro da mesa, na parte de dentro do U, e os convidados ficavam na parte de fora desse U. Então, o anfitrião, aquele que servia o banquete, ele servia um por um. Isso era uma honra, ser servido pelo anfitrião. Mas nessa mesa tinha 2 lugares de honra nessa mesa, que era quando antigamente se usava o U e colocava 2 pontinhos em cima do U, né? É como se fosse, esses pontinhos eram o lugar de honra, na ponta da mesa. Na ponta da mesa eram os lugares de honra, né? E nesses lugares de honra, numa ponta estava sentado João, o apóstolo. E na outra ponta estava sentado Judas, o Iscariotes. Então, imagine aí a mesa em formato de U, Jesus no meio, que é o anfitrião que estava servindo o banquete, 2 discípulos, João e Judas, nas pontas do U, nas pontas da mesa, e os outros em volta. Agora vamos ler com essa mentalidade. Mentalize aí. Então vamos lá. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Como eu disse, ele estava ajoelhado com os cotovelos na mesa. E como ele estava na ponta, Jesus ficava ao lado, então ele estava reclinado e Jesus também. Então ele chegava tão perto que estava no peito de Jesus. E que esse era o lugar de maior honra, né? E Judas ficava às costas de Jesus no outro lugar de honra. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava, quem era o traidor. Então nós vemos que Pedro, né, foi o líder dos apóstolos em Jerusalém, né, foi convidado para ser o líder, ele liderou, né, e tanto em Atos capítulo 2 ele lidera a igreja, capítulo 1, em Atos ele lidera muito a igreja em Jerusalém, ele não tomou o lugar de honra, né, ele não tomou o lugar de honra, quem tomou foi João, o apóstolo, né? Ele é tão humilde que ele não fala que foi ele, ó, ele fala, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Ele mesmo não se nomeia, nós vemos a humildade, a honra ficou para João, o discípulo que Jesus amava, né? O discípulo mais achegado com Jesus. E Judas, o traidor. Então nós vemos aí uma lição importante para as nossas vidas, né? Às vezes aquele lugar que você acha que é o lugar de honra, o lugar honrado, o lugar venerável, né? Talvez não é tão honroso assim, né? Com certeza os apóstolos ali em volta da mesa olhando Judas no lugar de honra, né? Com certeza eles ficaram admirados. Puxa, Judas é um homem honrado. Será que é porque ele é o tesoureiro, né? Por que será que ele é tão honrado assim, né? Mas na verdade Jesus preparou isso para que ele pudesse sair para trair Jesus, para entregá-lo aos sacerdotes, sem que ninguém soubesse, né? 25, versículo 25.
E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? João pergunta para Jesus ali, e na posição que eles estavam no peito de Jesus, ele podia falar baixinho que ninguém ia ouvir. Você vê que foi tudo planejado, né? Versículo 26, Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. Então, ele fez, contou somente para João quem era, deu um pedacinho de pão lá molhado no vinho, e Judas come, e já o diabo se apodera dele dessa ideia de vender Jesus por 30 moedas de pratas, né, de entregar Jesus por esse valor, né? Versículo 28, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Então, os outros que não estavam no lugar de honra, né, eles não entenderam. E é por isso que fica essa lição, né, à parte, uma lição à parte do estudo, né, para você que está me ouvindo. Não procure você o lugar de honra, né? Deixe que o Senhor indique para você esse lugar, né? Judas estava no lugar de honra, né? Tem uma passagem que Jesus diz, né, que quando for convidado para um jantar, não se sente no lugar de honra. Se sente lá no fundo. Quer dizer, não senta na pontinha do U. Senta em qualquer lugar da mesa. Se você for honroso, o anfitrião, o dono da festa, ele vai te convidar para sentar no lugar de honra. E todo mundo vai ficar admirado. Puxa, é um homem de honra. Agora, se você chega primeiro e já senta no lugar de honra, ele vai tirar você, o anfitrião vai tirar você para colocar a pessoa de honra, e você vai ficar envergonhado. Então, não procure esse lugar de honra. Viva a sua vida com sinceridade, com honestidade. Dê o seu melhor, né? E se você tiver que ser honrado, Jesus vai te colocar no lugar de honra. Colocou um traidor no lugar de honra, né? Aquele que traiu Jesus. Mas do outro também, em contraste, colocou João. João escreveu esse evangelho que nós estudamos, escreveu 3 cartas que têm muitos ensinos importantes para a nossa vida, e João também recebeu a revelação, que é o livro do Apocalipse, a revelação dos últimos tempos. Foi um homem realmente honroso e morreu pela fé em Cristo. Então, o lugar de honra, deixe que Jesus, deixe que Deus prepare para você. Não fique buscando honra nesse mundo, que a nossa glória é com Jesus quando Ele voltar. Terceira leitura, versículos 31 a 35. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. Mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, depois de ter indicado o traidor, Judas, né, e depois de ter saído para entregá-lo aos religiosos, aos sacerdotes do templo, diz que vai ser glorificado. Jesus fala: eu vou ser glorificado. Aqui, ó, no versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. Né? Agora eu vou ser glorificado. Né? Mas ser glorificado para Jesus, sabe o que significa? É morrer pelos pecadores. A glória e a vitória de Jesus na sua primeira vinda era morrer pelos pecados do mundo. Era se oferecer voluntariamente em sacrifício. Olha só, né? Será que para você que está me ouvindo, você interpretaria isso como honra e como glória? Morrer pelos pecadores e sofrer tudo aquilo que Jesus sofreu, aqueles vergões dos açoites, a lança que atravessou seu peito, a coroa de espinhos, né? Toda aquela dor, aquela humilhação da cruz, né? Será que isso seria glória para você, né?
isso não seria glória para nenhum de nós, né? Mas foi através desse sacrifício que nós podemos ter paz com Deus. É o único e exclusivo meio de salvação. É a morte de Jesus, o sangue de Cristo na cruz derramado. É o único meio que Deus consegue, que Deus acha de te perdoar, né? Tomando em seu lugar o sacrifício de Jesus. Mas, na primeira vinda, Jesus veio como cordeiro, né? Para se oferecer, mas em sua segunda vinda as coisas serão bem diferentes. Agora ele virá para o acerto de contas, para receber nos céus aqueles que o seguiram e para condenar aqueles que o rejeitaram. Agora, na sua segunda vinda, é outra coisa. A primeira vez ele veio como o cordeiro do sacrifício, mas na segunda ele vai voltar como o leão de Judá, né? Para buscar os seus, para buscar a sua igreja, os fiéis, os seus servos que creram na sua palavra, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo fala sobre isso, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em um momento, se nós estivermos vivos, nosso corpo será glorificado, transformado, e nós iremos aos céus para receber Jesus. Mas aqueles que o rejeitaram, que não quiseram saber de Jesus, que não quiseram dar ouvidos ao Evangelho, eles vão ressuscitar 1000 anos depois para a condenação eterna, né? Não deseje isso para você, ouvinte. Pelo contrário, deseje a vida eterna. Continuando, seguindo o estudo, versículos 36 até o 38. Vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Jesus respondeu-lhe: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então, Jesus, né, querendo esclarecer, deixar bem nítido que ele seria entregue e que ele seria morto, né? Pedro fala: não, né? Para onde o senhor vai, né? E Jesus fala: para onde eu vou, você não pode me seguir. Quer dizer, o sacrifício, o cordeiro sacrificial, só pode ser Jesus, não pode ser nenhum ser humano, nenhum homem, nenhum anjo, nem ninguém. Só Jesus é que pode oferecer salvação. Só. Tem muita gente buscando salvação na religião, tem muita gente confiando em Maria, que foi mãe na carne de Jesus para a salvação, achando que ela vai interceder, dar um jeitinho lá, né? Tem muita gente confiando em... Os judeus, por exemplo, confiam no Deus de Israel, no Deus Pai, que nós cremos também, mas não confiam em Cristo. Não tem outra forma. É só Jesus que traz salvação. Só. Nem boas obras, nem caridade, nem qualquer ser humano, nem anjo, nem nada. Até mesmo Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele não aceita ninguém se não for por Jesus. Mesmo que você ore a Deus o Pai, mesmo que você siga os mandamentos do Velho Testamento, siga o Deus de Israel, se você não tiver Jesus, sem chance de você obter salvação, né? Pedro não entende que o caminho da glorificação de Jesus é o sacrifício e morte na cruz. No impulso, ali no calor do momento, promete segui-lo até a morte. Promessa que com certeza jamais conseguiria cumprir, né? De tomar aquela cruz para ele e livrar a vida de Jesus, jamais, né? Jesus conhecia o coração de Pedro e também sua tomada de decisão de forma precipitada e impulsiva. E mostra que o que realmente havia no coração de Pedro, que na hora da aflição, iria negá-lo para salvar a própria vida. Somente Jesus, o bom pastor,
é quem voluntariamente ofereceu sua vida por nós, e sabendo de todo o sofrimento e humilhação que iria passar. Naquele impulso, no calor do momento, né? Pedro fala, eu estou disposto a morrer por você, Jesus. Né? E no versículo 38, respondeu-lhe Jesus, tu dará a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiver negado 3 vezes. Jesus, né, um pouco ali que satiriza, você vai dar a vida por mim, né? Você não sabe, você não está ouvindo o evangelho que eu tenho pregado, que eu que vim para dar vida por vocês, não é você que vai dar a vida por mim. E outra, essa confissão sua aí não é sincera. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas para nós ver a conclusão disso. Jesus, né, profetizou ali, né? Falou, Jesus prometeu para ele que ele negaria 3 vezes, né? Então vamos ver essa passagem. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Vamos ler só os 59 até os 62. E passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Olha, aquilo se cumpriu na frente de Jesus. E Pedro, continuando, versículo 61. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Tá vendo? A mania que o homem tem de agir impulsivamente, né? Prometer aquilo que não pode cumprir. Ou também se engrandecer. Pedro poderia estar querendo se engrandecer por cima dos outros apóstolos, né? Querendo dizer que ele era o melhor. Ou falou sem pensar, né? E realmente, aquele que disse que morreria por Cristo, ele negou 3 vezes. Então, as nossas decisões devem ser tomadas de cabeça fresca, de caso pensado, né? E uma coisa importante que nós podemos aprender, devemos aprender aqui nesse estudo de hoje. Jesus, ele veio para morrer por nós. Ele veio para entregar sua vida voluntariamente. Foi traído por Judas. E Jesus tinha consciência disso, né? Sofreu todo aquele sofrimento e Jesus sabia de tudo aquilo, mas ele sofreu e ele morreu para que nós pudéssemos obter o perdão. Esse foi o pagamento que Deus exigia pelo pecador, que o pecador morresse, que Jesus morresse no lugar dos pecadores. Essa é a única forma de ser salvo, né? E para nós, na nossa vida prática, que isso pode influenciar? O que nós podemos aprender com isso? Servir a Cristo inclui também sacrifício. Servir a Cristo é estar disposto a abandonar o mundo por amor a Jesus. É estar disposto a entregar a própria vida por amor ao Evangelho. Todo bom cristão deve estar preparado para morrer. Jesus nos convida a ser suas testemunhas. A palavra testemunha no grego significa mártir, ou seja, quem morre pela causa. Pedro mais tarde veio a se arrepender. Foi o líder dos apóstolos em Jerusalém e no fim da sua vida, conta a história, a arqueologia, foi levado para ser crucificado por pregar o evangelho, por fazer o trabalho dele. E pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça, porque não se achava digno de ter uma morte semelhante à de seu mestre, de Jesus. Mesmo sendo falho, por um momento, Pedro demonstra arrependimento e mudança de vida. E para nós, Pedro mostrou arrependimento, mudança. Depois, no final, ele foi até o fim e morreu por Jesus. E para nós que estamos ouvindo, todo bom cristão deve agir e viver assim. Arrependimento e mudança de vida diariamente. Reconhecendo seus erros, orando e buscando em Deus a cada dia uma maneira de sermos melhores. De sermos uma luz a brilhar neste mundo de escuridão. E eu peço a você que está me ouvindo, um pedido de todo o coração. Aceite esse sacrifício que Jesus fez por você. Aceite isso.
Jesus ele não foi pego de surpresa, Jesus ele não foi enganado por ninguém. Jesus ele veio, ele levantou do seu trono, vestiu essa roupa de homem, né? Nasceu, encarnou como ser humano, sendo Deus, como nós já estudamos no capítulo 1, há muitos estudos atrás. Jesus ele veio por você que está me ouvindo. Por você mesmo. Ele veio para pagar os seus pecados, esse que você acha que não tem solução. Então, eu faço esse apelo. Aceite hoje mesmo esse sacrifício de Jesus na sua vida. Aceite hoje Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você pode ter certeza da sua salvação e vida eterna. Obrigado por acompanhar o programa, e semana que vem, ou seja, melhor, quinta-feira que vem, estaremos estudando o capítulo 14. Até mais!